Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa videoaula e nós vamos falar então sobre o primeiro reinado, ou seja, o governo de Dom Pedro II, que foi de 1822 até 1831. Bom, quando o Brasil declara-se independente de Portugal, era necessário ter um reconhecimento externo. E nós sabemos que esse reconhecimento externo ele não veio tão facilmente. Foi necessário aí muitos anos de luta para conquistar esse reconhecimento de ser um país independente, e principalmente foi necessário pagar aí alguns valores exorbitantes para determinados países, inclusive a Inglaterra, para então conquistar a sua tão sonhada independência. Claro que nós sabemos que o principal país que ganhou, lucrou com isso para então dizer vocês são independentes foi Portugal em 1827 com mais de 2.000 libras esterlinas paga então a esse país. O que é interessante? O Brasil ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a Portugal. Então de quem que ele emprestou esse dinheiro? Da Inglaterra, ou seja, nós começamos então um período republicano já devendo à Inglaterra por causa então desse constantes empréstimos necessários. Bom, assim que Dom Pedro assume a independência do Brasil, Dom Pedro ele precisa organizar os conflitos que estão acontecendo entre três principais grupos. Esses três principais grupos são os grupos políticos e eles estão brigando entre si. Então, nós temos o liberal federalista, que queria uma liberdade econômica para o Brasil, desejavam, então, a desfederalização das províncias, a descentralização do poder provincial. Não agradava a Dom Pedro. Nós temos, então, os conservadores, que desejavam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. E mesmo que não tivesse jeito ou maneira do Brasil voltar a ser colônia, que pelo menos os portugueses tivessem um maior poder. Dom Pedro não podia ficar do lado desse povo, afinal de contas, Dom Pedro era visto como grande salvador do Brasil, o homem que declarou a independência do Brasil, que resolveu o problema com Portugal. Então ele não podia ficar ali também do lado dos conservadores. E o último grupo nós temos os Bonifácios, os irmãos Bonifácio, José Bonifácio de Andrada. E eles ali ficavam no meio termo. Ora defendia a liberdade econômica, a descentralização do poder, ora ficava do lado do conservadorismo. Então nós tínhamos ali três grupos políticos que estavam brigando entre si e nós temos Dom Pedro tentando organizar, tentando controlar, manter instável então essa briga entre esses três grupos políticos. Bom, assim que Dom Pedro assume, Dom Pedro ali de uma maneira ferrenha, vamos assim dizer, pressionado a fazer uma nova Constituição. Então, em 1823, Dom Pedro convoca uma galera ali, Assembleia Constituinte, para realizar a Constituição do Brasil, a primeira Constituição, vamos assim dizer. Só que nós temos um problema, nós temos três grupos que estão brigando entre si. E esses três grupos ficavam pressionando o Dom Pedro. Ô Dom Pedro, não, eu tenho que ter mais poder político. Poxa, você não é português? Aí o grupo brasileiro, não, Dom Pedro, você não é o salvador da pátria, você tem que ficar do nosso lado. Já os Bonifácios, que era a galera da elite, ali falava, ô cara, a galera da imprensa, não, peraí, não, você tem que dar valor para nós também, o poder tem que ser nosso. O Dom Pedro se irrita de uma maneira nunca vista. Por quê? Porque a ideia dessa Constituição era simples assim. Primeiro, eles queriam que essa Constituição tivesse um limite de poder. Dom Pedro já fica ressabiado. Como assim limite de poder? Outra coisa, eles pensam que essa Constituição ela precisa ser censitária e indireta, ou seja, você não vota diretamente no governante, você vai eleger uma junta política. Então, se é censitária, precisa estipular um valor. Só que neste período no Brasil, poder econômico estava muito voltado ao alqueires. Então, por isso essa primeira Constituição é conhecida como Constituição da Mandioca, porque para votar você precisava ter uma quantidade de dinheiro, e esse dinheiro era revertido em terra. Então, para votar, você precisava ter no
mínimo 150 alqueires de terra, significava que você tinha dinheiro. Por isso, essa Constituição, ela tinha voto censitário. Claro que funcionava assim, votava-se nessa junta política quem tinha 150 alqueires de terra. Para essa junta política votar no deputado, para escolher o deputado, precisava ter 250 alqueires de terra. E esta Constituição, ela tinha a característica de limitar o poder do Dom Pedro, pessoal. Isso mesmo, uma tentativa liberal. Dom Pedro ficou extremamente nervoso, não aceitou essa Constituição, então na noite do ano de 1823, ele destitui essa Constituição, ele manda o pessoal embora, conhecida este período como Noite da Agonia, porque o pessoal fica ali sem saber o que vai acontecer, vai eclodir uma guerra, portugueses, brasileiros, então ele fala, não, chama ali o exército, destitui a Assembleia Constituinte, manda o pessoal embora e fala, deixa comigo, que agora eu, Dom Pedro I, eu vou fazer a Constituição. Então, em 1824, Dom Pedro chama o seu pessoal ali, a galera que vai fazer com ele essa Constituição, e ele cria, então, uma nova Constituição. Só que Dom Pedro, ele não era bobo, ele pensa, bom, se o pessoal de 1823, aquela galera que tentava fazer uma nova Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, queria limitar o meu poder, pois agora não. Pois agora eu vou criar o poder moderador, porque eu quero centralizar o poder na minha mão. Então, Dom Pedro, ele cria a Assembleia Constituinte de uma maneira outorgada. Por quê? Porque não tem participação popular. A Constituição, ela vem dele, ele outorga essa Constituição, ou seja, agora vocês terão que me obedecer. Claro que essa Constituição, ela já tinha bem dividida ali os 4 poderes que nós conhecemos. Porém, ou melhor, os 3 poderes que nós conhecemos. Só que, quando eu coloco aqui para vocês o quarto poder, ou 4 poderes, é porque eu estou incluindo o poder moderador. Então, nós temos executivo, legislativo, judiciário, todos eles obedecendo a quem? Dom Pedro, que era o poder moderador. Então, Dom Pedro, ele aparece para a população não mais como salvador, mas sim como uma pessoa autoritária. Por quê? Porque ele diz o seguinte, sim, vai haver a divisão dos poderes, só que todos esses 3 poderes estarão sujeitos à minha autorização, ao meu poder. Então, o pessoal já fala, peraí, Dom Pedro agora, de nosso Salvador, se transforma em uma pessoa autoritária a quem nós devemos obedecer, seja qual ordem ele quiser, temos um problema. Essa Constituição, ela continua sendo censitária, ou seja, caracterizada então pela renda. Quem não pode votar, não pode participar da questão política do Brasil. Primeira coisa, mulheres não votam, óbvio. Segunda coisa, escravos não votam, desde que ele não possuísse, então, a sua carta de alforria, sua liberdade. A partir do momento que isso acontecesse, sim, ele poderia votar. Quem participa, então, da política do Brasil? Homens livres, analfabetos, que não tinha nenhum problema nessa época, já que nós sabemos que grande parte dos brasileiros não sabiam ler, então não vamos mexer nos analfabetos, eles vão sim poder votar. Maiores de 25 anos e todas as pessoas que possuíssem renda. E não era qualquer renda não, meus amores, eram 100 mil réis para cima. Outra coisa importante, que é uma característica muito marcante dessa Constituição, é o poder da igreja. A igreja, ela tem uma participação muito grande no poder de Dom Pedro II, eles trabalhavam de maneira igualitária, trabalhavam tão de maneira iguais e de uma participação muito grande nesse governo, que grande parte das eleições aconteciam dentro da igreja. Muitos clérigos ajudavam ali a contar os votos, ou seja, eles recebiam até um salário fixo do governo ali para ajudar nesse processo, então, de eleição. Lembrando uma coisa importante, mesmo que a igreja e Dom Pedro I trabalhassem de maneira igual, na teoria, a igreja ficava, assim, sujeito à aprovação de Dom Pedro, ou seja, igreja, Dom Pedro mandava na igreja, para que eles pudessem viver, então, em harmonia. Bom, chegamos, então, às revoltas que aconteceram durante o governo de Dom Pedro I, e não seria diferente, poxa, Dom Pedro, ele tinha uma figura do famoso Pedrinho, né, tão assim
amado pela população, tão querido pela população. E ele transforma essa figura positiva em uma figura negativa. Quando ele centraliza o poder na mão dele e quando ele faz da seguinte maneira, que vai sim ter uma constituição de 3 poderes muito bem divididos, porém um quarto poder será superior a esses, ele demonstra que a República que estava tão sonhada, um novo modelo político tão sonhado pelos brasileiros, a independência tão sonhada pelos brasileiros, não aconteceu. Então ele simplesmente mostra à população, não, eu vou ficar, eu vou lutar, eu vou gritar independência ou morte, mas eu não vou perder o meu poder e vocês precisam se acostumar com isso. O que acontece? Quando ele centraliza o poder ali na região do Rio de Janeiro, ele exclui algumas pessoas. E quem são esses excluídos? A galera do Nordeste. Então eles se sentem excluídos desse novo modelo político que estava acontecendo. E essa exclusão causa muita fome, muita miséria. E esse pessoal começa a falar, não, peraí, nós não vamos agir de uma maneira tão pacata. Nós vamos começar, então, a tentar buscar uma maneira para solucionar esse problema. E esse pessoal estava ameaçando a ordem desse novo sistema político. Nós temos 2 revoltas regenciais muito marcantes no reinado de Dom Pedro I. Nós temos a Confederação do Equador, que aconteceu no Recife. Pessoal, a Confederação do Equador nada mais é do que um descontentamento político. Por quê? O que acontecia? Quem escolhia o governador de província? Dom Pedro II, exatamente. Só que quando Dom Pedro II ele escolhia esse governador de província, ele dava a sensação ao pessoal de Recife, de Pernambuco ali, que eles não tinham nenhuma participação e que, ao mesmo tempo, ele não tinha como escolher alguém que entendesse a necessidade desse povo. E, realmente, Dom Pedro não estava preocupado com isso. Dom Pedro queria escolher alguém que apoiava o seu governo. Já o pessoal ali de Pernambuco e Recife, não. Eles entendiam que o governador de província tinha que ser escolhido por eles, porque eles poderiam escolher aquela pessoa que representasse, então, as suas necessidades. Então, o que acontece? O Manuel de Carvalho e Andrade, ele vai lá fazer uma visitinha lá nos Estados Unidos. E quando ele retorna com uma ideia, sim, libertadora, né? Uma outra imagem, afinal de contas, estava acontecendo processos republicanos, principalmente a independência dos Estados Unidos. Quando ele retorna, quem está sendo o governador de província ali de Pernambuco? O Francisco Paz de Barros. O que acontece? O pessoal, então, ele resolvem destituir o Francisco Paz de Barros e coloca como governador de província o Manuel de Carvalho Paz de Andrade. O que acontece? Dom Pedro fica sabendo deste motim, né? E fica extremamente nervoso e se sentindo ameaçado. Então ele fala, não, dá um jeito de entrar em contato com o Francisco Paz de Barros e fala, você vai voltar ali então para o governo. O que acontece? A Junta dos Matutos, que era organizada pela galera ali, a elite, que essa elite era uma elite liberal de Pernambuco, fala, você pode sair que nós vamos colocar novamente, então, o Manuel de Carvalho Paz de Andrade. O que acontece? O Francisco Paz de Barros fica com medo e fala o quê? Eu vou sair, eu não quero ser morto, não. Então ele sai e quem entra em cena novamente é o Manuel de Carvalho Paz de Andrade. O que acontece? O Dom Pedro, ele resolve usar a imprensa a seu favor e lança um manifesto ali na cidade, dizendo que o Manuel de Carvalho, ele quer instituir a República no Brasil. O Manuel, ele fica um tanto nervoso e assustado, e ele começa a dizer para o pessoal, não, eu não vou instituir a República no Brasil em determinado dia. O que acontece? O Manuel ele não deveria dizer essa frase, não vou instituir a República em determinado dia, que nesse caso era no dia 6 de março. O que ele deveria fazer? Nunca, eu não sou republicano, eu sou a favor do meu imperador, Dom Pedro I. Então, quando ele coloca a seguinte frase, eu não vou instituir a República nesse dia, é como se ele falasse assim, sim, eu apoio as ideias de república, eu quero que Dom Pedro saia do poder.
Então, Dom Pedro fica extremamente nervoso e manda ali soldados para lutar, então, e abafar esse movimento que estava acontecendo ali em Pernambuco em 1824. Bom, há uma tentativa de acordo. Afinal de contas, esse movimento ele era um movimento popular e também tinha a elite fazia parte desse movimento. Então há essa tentativa de acordo e nessa tentativa de acordo, né, os confederados eles falam, ó, Dom Pedro, nós podemos sim tentar fazer esse acordo, mas nós temos algumas exigências. E quais foram essas exigências? Uma nova Assembleia Constituinte que não coloca você como poder soberano. Nós não queremos poder vitalícios aos senadores, acaba por aqui. Essa ideia de autoritarismo não vai existir, vai haver uma descentralização, uma maior participação política. E outra coisa, nós não queremos que você dê maior poder aos portugueses. Por quê? Porque os portugueses é do seu lado, poxa, você é português. Então, se você der poder supremo ou maior poder aos portugueses do que os brasileiros, lá na frente eles podem tentar nos controlar novamente. Amores, Dom Pedro não aceita isso, claro. Então ele junta o seu exército, que nessa época no Brasil era formado grande parte por mercenários, invade ali Pernambuco e acaba então essa grande revolta. Nós temos uma outra revolta que caracterizou muito a retirada de Dom Pedro I do poder, que foi a Guerra da Cisplatina, que aconteceu em 1825 até 1828. Simples assim, pessoal, o que vocês precisam saber deste conflito? Foi uma guerra que aconteceu entre Brasil e Argentina para conquistar a bacia da Cisplatina atual, Uruguai. O que teve, professora, um vencedor e um perdedor nessa batalha? Podemos dizer que quem ganhou com isso foi o Uruguai, que conquistou a sua independência. Bom, a Inglaterra ela precisou intervir nesse conflito, já que nós sabemos que toda guerra tem muito gasto. E quem que patrocinava isso? Os ingleses, principalmente ali atrás do Brasil. Então ela intervém, vamos dizer que ela obriga Brasil e Argentina a assinar um tratado de paz ali, saindo deste conflito. Então quem ganha com isso é o Uruguai, que conquista a sua independência. Vamos entender uma coisa, tanto para controlar a Confederação do Equador e também para participar dessa guerra da Cisplatina, que começa lá pressionado ali pelo seu pai, Dom João VI, coitado, pressiona Dom Pedro precisava de dinheiro. E o Brasil não tinha dinheiro. Então, de quem era necessário emprestar esse dinheiro? Da Inglaterra. E quando você empresta dinheiro, você precisa pagar. E para você pagar esse dinheiro, você precisa retirar de algum lugar. Ou seja, os impostos no Brasil começou a aumentar de uma maneira descontrolada. Nós já temos mais um problema que estava afetando a permanência de Dom Pedro no poder. Primeira coisa, a centralização no poder causava descontentamento nas províncias do Brasil que ficavam na região do Nordeste. Fome e miséria. Eles se sentiam excluídos. Eles eram uma ameaça à ordem, porque estavam eclodindo várias revoltas. Outro problema era a grande quantidade de impostos, o aumento de impostos que Dom Pedro estava impondo sobre o brasileiro para conseguir pagar, então, os empréstimos à Inglaterra. Bom, claro que isso não seria fácil para Dom Pedro e isso causaria, então, a Dom Pedro a sua retirada do poder. Para ajudar Dom Pedro, pessoal, nós temos, então, em 1826, a morte de Dom João, seu pai. E quando ele morre, era necessário que alguém assumisse. Dom Pedro não poderia assumir. O que Dom Pedro faz? Manda sua irmã Maria da Glória. Só que o Miguel, irmão de Dom Pedro, ou melhor, irmão de Dom João, não aceita e assume o poder. Então nós já temos um problema aí. O Brasil, com problemas gigantescos, sociais, políticos, econômicos, e Dom Pedro I já não era mais tão bem visto pela população, e lá em Portugal nós temos um problema também que estava buscando ali quem controlaria a coroa. Bom, em 1827, a imprensa do Brasil começa a
questionar se realmente Dom Pedro era o grande salvador que o Brasil precisava. E nós sabemos que a imprensa tem um poder muito grande na questão política. Qual foi, então, o estopim de todo esse processo? Em 1831, nós temos um episódio conhecido como Noite das Garrafadas, que foi uma briga final, vamos assim dizer, entre portugueses e brasileiros. O Dom Pedro ele faz uma viagem muito rápida ali à região de Minas Gerais. Tanto nos livros didáticos como em algumas videoaulas ou até na apostila, vai estar dizendo, tem uma contradição entre essa viagem. Muitos vão dizer que foi uma viagem muito bem sucedida, outros vão estar dizendo que não foi bem sucedida. Muito bem, o que nós precisamos saber? Dom Pedro fez essa viagem e retorna ali para São Paulo, pois tem uma festa esperando ele. Muitas pessoas que apoiavam Dom Pedro I falam: oh, nossa, que bom, viva o nosso imperador, viva Dom Pedro. Tem uma outra parte que fala: peraí, por que viva Dom Pedro? Por que uma festa? Sendo que o Brasil está passando por uma situação de muita fome, de muita miséria, de muito dinheiro que nós precisamos ter e não temos para pagar as nossas contas. Então, eclode ali um pequeno confronto entre portugueses e brasileiros, conhecida como Noite da Garrafada. Este confronto final leva então à abdicação, vamos assim dizer, de Dom Pedro I do governo do Brasil. Por quê? Em 1831 ele resolve então ir para Portugal para assumir o trono e aí ele resolve então deixar aqui no Brasil alguém que poderia continuar então o seu governo. E quem poderia continuar o seu governo? Seu filho. Só que o seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Então, ele não poderia assumir de imediato momento. Dom Pedro deixa, então, uma pessoa responsável pela tutela de Dom Pedro, para que quando ele completasse a idade suficiente, ele então se transformasse no imperador do Brasil. Bom, nós aí temos, então, uma outra característica, nós temos a regência una, a regência trina no Brasil e futuramente o golpe da maioridade, que serão assuntos que nós iremos, então, falar nas nossas próximas aulas. Até mais, pessoal!